ministério do esposo ou da esposa. Bom, loucos, foi Jesus! Hoje eu vim aqui com 10 diquinhas de como contribuir no ministério do esposo ou da esposa. Isso mesmo, eu vejo aí uma dificuldade muito grande, né? De casais aí que não contribuem no ministério um do outro, e eu acho que isso é muito importante em um relacionamento. A gente sempre está contribuindo com o ministério do outro, aceitando, né, o chamado do outro. Então vamos lá saber quais são essas 10 diquinhas, né, para você estar aí apoiando o ministério do seu esposo ou da sua esposa. Primeira dica: ser vigilante. Não tem coisa melhor para você estar contribuindo aí no ministério do seu esposo, da sua esposa. Ser vigilante, ter cuidado com o que você faz, com o que você fala, porque isso atrapalha, né, o ministério da outra pessoa, caso você não seja uma pessoa vigilante, sabe? Você tem um esposo cantor ou pregador, ou vice-versa, você tem que ser uma pessoa vigilante para você não afundar o ministério, né, do seu esposo, da sua esposa, sabe? Você tem que ter vigilância, cuidados. Segunda dica: ser de oração. Você tem que aprender a orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Deus abençoe o ministério dele, dela, sabe? Usa em tuas mãos. A gente tem que saber orar, interceder pela vida do outro, sabe? Você ajudar, você ser assim o pilar, sabe? É muito importante, né, quando o esposo ajuda a esposa ajuda o esposo. Juntos eles crescem, juntos eles são abençoados, juntos eles vão chegar onde eles nem imaginavam, sabe? Por quê? Porque eles falam a mesma língua, eles se ajudam, sabe? Em oração. Isso é muito importante. Terceira dica: ser perseverante. Gente, não tem coisa melhor do que você perseverar para poder você ajudar o seu próximo ou a sua próxima, não é verdade? Porque, né, é tão importante quando a gente é uma pessoa perseverante, pacienciosa, sabe? Tenha cuidado. Não vai logo se explodindo de vez, porque isso acaba prejudicando o ministério da sua esposa, do seu esposo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quarta dica: seja sábio, seja sábia, para você poder contribuir no ministério do seu esposo, da sua esposa, sabe? Adquirir sabedoria, isso é muito importante. Gente, eu mudei bastante depois que eu adquiri bastante sabedoria, sabe? Eu tive que aprender bastante, apanhar bastante com a vida para me aprender, saber o que é ter sabedoria, sabe? Quando a gente tem sabedoria, a gente é uma pessoa assim totalmente diferente. E isso ajuda muito no ministério do esposo ou da esposa. Quando você tem sabedoria, você sempre tem aquele cuidadinho. Isso é maravilhoso, sabe? Ajuda muito. Porque uma pessoa sem sabedoria, gente, é como uma casa sem estrutura. Quinta dica: ter conhecimento. Gente, não tem coisa melhor do que ter conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe ajudar, né, o esposo ou a esposa. Gente, não tem coisa melhor. Eu mudei bastante depois que eu aprendi que eu tinha que ir atrás do conhecimento, que eu precisava aprender mais, que eu precisava, sabe, cavar um pouquinho mais. Seja esse tipo de esposa ou de esposo que ajuda a parceira, que cave o poço com ela, busca o conhecimento com ela, busca o conhecimento com ele, sabe? Eu vejo que tem uns casais assim que um é tão cheio de sabedoria, de conhecimento, o bicho é inteligente e a esposa é uma bênção. Não tem nada de conhecimento, não se interessa por nada. Gente, é uma coisa muito importante que a gente tem que ter entre casal, sabe? É o conhecimento, sabe? É muito importante para você. Como você vai ajudar o seu esposo se você não tem conhecimento, você não se interessa por nada? E da mesma forma o esposo para com a esposa. Então, é muito importante você adquirir conhecimento. Eu mudei muito, gente, depois que eu comecei, sabe, a cavar mais, a pesquisar mais, a estudar mais. Eu tenho certeza que se você fazer isso, você vai conseguir ser uma ótima pessoa ao lado do seu esposo, uma ótima pessoa ao lado da sua esposa, porque isso é importante, gente, é muito importante a gente ter conhecimento, sabe? E saber como ajudar, porque se você não tem conhecimento, você não sabe ajudar. Você, em vez de ajudar, você piora a situação. Sexta dica: seja compreensivo ou compreensiva, pelo amor de Deus.
É coisa pior que tem na vida você estar ao lado de uma pessoa que não é compreensível. Como você vai ajudar uma pessoa no ministério dele se você não é compreensível? Se você não sabe compreender, se você não sabe ouvir, você quer só falar. Eu vejo isso em muitos relacionamentos, onde um acha que tudo tem que ser do jeito dele. Ele nunca é compreensível, ele nunca sabe ouvir. Como você vai ajudar uma pessoa no ministério dele se você não é compreensível, se você não sabe ouvir? A gente tem que saber ouvir. Tem momentos, né, que a gente precisa desabafar e você tem que saber ouvir, ter entendimento e conhecimento, sabedoria no que você vai falar para você ajudar e não desmoronar o restante do que está em pé. 7ª dica, ser um apoiador ou uma apoiadora. Gente, pra gente ser um apoiador e uma apoiadora, a gente tem que ser do pulso firme, sabe? Eu vejo, né, um problema muito grande entre as pessoas em apoiar um ao outro, sabe? Ele pensa em apoiar a si mesmo, seu ministério, a sua profissão, do que o do outro, sabe? Eu acho que é mais importante você apoiar o outro. Se você apoia o outro, automaticamente ele vai te apoiar e juntos vocês vão ali conciliar as coisas e vai dar tudo certo. Agora, quando você é uma pessoa ruim de apoiar, pode ter certeza que tu vai colher a mesma coisa. Você também não vai receber nada de apoio. Porque, gente, eu sempre falo isso, as coisas elas são assim, ó, você planta coisas boas para colher coisas boas. E se você não pratica isso, é impossível você conseguir, né, ser apoiada, se você não se apoia, se você não apoia o seu próximo, sabe? Eu gosto de apoiar os meus projetos, mas se eu estou ao lado de alguém, eu prefiro apoiar os projetos dele. Eu prefiro ouvir ele, eu prefiro, sabe, escutar dele, o que ele tem a dizer sobre o trabalho dele, sobre o ministério dele, sabe por quê? A pessoa que faz, por exemplo, missões, que está num campo missionário, quem é pastor, ele sofre muito, sabe? Porque ele tem muita responsabilidade, muitas coisas para poder ele, sabe, resolver. E se você é uma esposa compreensiva, você vai querer o quê? Ouvir ele, você vai querer falar, você vai querer que ele desabafa e você vai ter sabedoria para poder conversar. Isso que é companheirismo, isso que é ajudar o ministério um do outro. E isso também serve pra mulher, tá? Não é só pros homens, não. É vice-versa, tá? Esse vídeo aqui é pros dois. Pega pros dois lados, não é só por um lado, não, viu? 8ª dica, ser incentivador. Gente, não tem coisa melhor de quando você tá, sabe, na vontade de desistir. Ai, eu acho que isso não é pra mim. E o outro te incentiva. Você se sente, meu Deus. Você faz ele pensar de uma outra forma, enxergar de uma outra forma, sabe? A gente tem que aprender a incentivar uma pessoa quando ela quer desistir de algo que você vai ver. Você tá enxergando, sabe? Você tá enxergando que se ele lutar um pouquinho mais, ele vai conseguir. Então incentiva, não para, continue. Olha, foi Deus que te chamou, não foi o homem que te escolheu. Olha, cuidado com o que você fala, cuidado. Olha, vamos perseverar mais um pouquinho, vamos ter mais cuidado, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos, sabe? Isso que é incentivo, isso que é ajudar o ministério um do outro, sabe? Isso que é andar lado a lado. 9ª dica, ter interesse pela obra. Isso mesmo, para você ajudar no ministério do esposo ou da esposa, você tem que ter interesse pela obra. Por mais que o meu chamado é louvar e eu estiver ao lado de alguém que pregue, eu tenho que ter interesse em estar ao lado dele, tipo, ficar frente a frente, ouvir o que ele tem a me dizer. Eu tenho que ter interesse pelo ministério dele, pelo chamado dele, e da mesma forma ele parar comigo. Por mais que ele não sabe louvar, mas aí ele quer me ouvir, ele quer me incentivar, ele quer me ajudar, ele quer ouvir meus desabafos, da mesma forma eu parar com ele. Então, é muito importante, gente, isso acontecer entre um casal, sabe? Porque para você ajudar o ministério um do outro, você precisa ter essa harmonia, você precisa estar na mesma sintonia para que tudo venha acontecer com muito amor e paz. E 10ª dica, ser organizada, isso mesmo. Gente, não tem coisa pior do que uma pessoa desorganizada, né? Tem que ter organização, tem que ter um planejamento. Eu amo fazer planejamento. Quando eu não usava isso, minha vida era assim, uma loucura. Mas a partir do momento que eu aprendi a ter um planejamento, uma organização, as coisas começaram a andar.
E na vida de um casal existe isso sim, tem que ter organização, tem que ter um planejamento. Olha, amanhã vamos tirar um momento pra gente falar sobre tal assunto. Eu queria muito ensaiar um louvor, eu queria muito ouvir a sua opinião, o que você acha, por mais que ele não entenda muito de música. Mas essa harmonia entre o casal tem que haver, sabe? Tanto no seu momento de lazer, quanto no seu momento, né? Enquanto está exercendo uma função, enquanto está na obra. É muito importante ter organização, sabe? Um casal desorganizado é complicado demais. As coisas tudo de cabeça para baixo. E vocês sabem que uma vida sem organização não é vida, não é verdade? É uma bagunça mesmo. Então é isso, loucos por Jesus. Coloque essas diquinhas em prática. Comece a ajudar o seu esposo, a sua esposa. Comece, sabe, a dar um apoio maior, porque isso é muito importante para ajudar um no ministério um do outro, sabe? Eu já vi muito isso, as pessoas reclamam, minha esposa não é interessada, ela não me ajuda, ela não me apoia, e vice-versa, meu esposo não me ajuda, não me apoia. Isso é chato e isso acaba dando em separação. E é uma coisa que a Bíblia não é a favor, né, da separação, do divórcio. Então você tem que ter esses cuidados, você tem que lembrar que quando você estava ali próximo, prestes a subir ao altar com aquela pessoa, você fez uns votos, você fez ali, né, um compromisso, você atou um compromisso, atou alianças com aquela pessoa que você ia estar ao lado dela, apoiar ela na vida, né, enquanto tivesse vida, saúde, né, na doença, na dificuldade. Então, por que você não se sacrifica? Por que você não cumpre com os seus votos, né? Tem gente que só faz aqueles votos lindos na hora da cerimônia e depois não coloca em prática, né? Isso é complicado. E eu vejo, né, que falta muito conhecimento, sabe? E muito diálogo entre os casais, porque se tiver diálogo vai dar tudo certo. Então é isso, loucos do Jesus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, tá bom? Que eu tô de olho em vocês, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!